Algumas palavras gatilho parecem incendiar as conversas, porque são palavras que identificam o pertencimento a um grupo ou a outro grupo, e aí... Cada vez mais segmentado. E aí, imediatamente, somos todos quase que induzidos, né, a disparar, a vociferar, a ofender, muitas vezes sem nenhuma avaliação do que efetivamente foi dito pelo outro. Muitas vezes até nós nos manifestamos com base em relatos do que tenha sido dito, né? E aí, então, são reconstruções apimentadas, editadas, maculadas, e aí, então, isso tudo gera, no final, uma imensa confusão, né? Então, o que eu penso, né? Eu penso que muito daquilo que hoje se fala sobre as manifestações eivadas de ódio, né, no mundo da internet, no mundo das redes sociais, resulta de falta de preparo e de educação para esse tipo de vida. Então, nesse sentido, eu queria aproveitar aqui essa sua espetacular audiência, né, para que os nossos futuros governantes, hoje candidatos, eles tenham a gentileza, né, de refletir sobre a necessidade de pensar o tempo inteiro sobre a vida escolar e o aprendizado dos nossos jovens, para que o mundo real, concreto, o mundo de carne e osso que eles vivem, possa ser contemplado por esses mesmos currículos. Ou seja, é indispensável que haja na escola um preparo e uma formação transdisciplinar, ou seja, que tenha sociologia da internet, psicologia da internet, antropologia da internet, história da internet, etc. e tal. Um preparo que permita, e depois até um laboratório onde a pessoa, na escola, assim como no laboratório de química e no laboratório de física, criam-se situações artificiais para o fulano entender o que acontece no mundo, ali também podem se criar situações artificiais para mostrar, digamos, as primeiras reações mais espontâneas, mais, eu diria, embrutecidas, mais atravessadas pelos afetos e manifestações, eu diria, mais sopesadas, mais pensadas, mais articuladas, que podem contribuir muito mais, enriquecer muito mais qualquer tipo de debate. Então, é indispensável, eu diria, que aquela velha estrutura escolar que, quando transformada, sempre é apenas reformada, e nunca revolucionada, que ela de fato consiga perceber que se aquilo que se ensina desde sempre é importante que seja ensinado, há muita coisa que continua em termos de vida em sociedade no âmbito do improviso. Porque a família, você dirá, a família é responsável, etc. Pois é. Mas a família é uma forma de organização social de natureza privada, em relação à qual o acesso é muito mitigado, é um acesso muito difícil. Você não sabe o que acontece ali dentro de casa e, de certo modo, é muito fácil supor que os nossos adultos não sejam os professores mais competentes, em grande medida, e não absolutamente, mas em grande medida, não sejam os professores mais competentes para ensinar convivência aos seus filhos, né? Então, é claro que a escola vai ficar sobrecarregada.
né? É claro que alguma instância de socialização tem que ensinar a conviver. E ensinar a conviver é ensinar dizendo não, sabe? Isso não pode. Por quê? Porque não é só camaradagem o processo educativo, né? A educação não é só a alegria do conhecimento. A educação não é só o bem-estar de saber o que não se sabia. A educação é aprender que aquilo que o teu corpo pede como satisfação hoje não poderá ser satisfeito agora nessas condições, nesse tempo e nesse lugar. Não pode. E por que não pode? Porque você não está sozinho no planeta como o Pequeno Príncipe. Você está no planeta com um monte de gente. E para você ter um quinhão de liberdade, os outros têm que respeitar esse quinhão de liberdade. E para o outro ter o mesmo quinhão de liberdade, você tem que respeitá-lo. Então, curiosamente, a regra, a norma que limita a liberdade é a garantia dessa mesma liberdade. Você entendeu? Quer dizer, se não tivesse regra, se não tivesse norma, aparentemente cada um faz o que quer, mas só aparentemente, porque é só você encontrar alguém mais forte e aí você já se tornou escravo. Então, para você poder conservar o quinhão de liberdade, você precisa aceitar que é só um quinhão, que a liberdade na convivência nunca será absoluta. E isso já é profundamente revolucionário. Por quê? Porque senão você é obrigado a conviver com discursos do tipo, essa é a geração ZWK. E essa geração é assim, eles não aceitam ser contrariados. Porra. Que legal. Aí é fácil ser eles não gostam, né? Eles não gostam de ouvir não. É uma geração que não gosta de suportar sacrifício. É uma geração que não gosta de ter a sua pretensão frustrada. É uma então, é o que a gente poderia chamar em outras épocas de uma geração deseducada. Né? Por quê? Porque a educação pressupõe um certo discernimento do mundo do autorizado e do mundo do não autorizado na vida em sociedade.